Fala galera, tudo bem? Estamos ao vivo agora. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. É isso aí. Matheus, direito, Rosa entrou. A Ellen entrou. Beijo pra você, Ellen. Tamo junto. Quem mais tá aí? Professor Tiago, a Raquel, que tá com a gente na segunda fase, lá no curso Fórum. Uma galera entrando. Vamos esperar mais um minutinho para a gente conversar um pouco sobre a segunda fase em Direito do Trabalho. Eu sou o professor Vitor Stuck, estou aqui no Instagram. A Gabi está aí também está com a gente lá na segunda fase, no curso Fórum. Eu dou aula de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Ah, cá, deu certo, hein, cá? Deu certo, estamos aqui. Tava um pouquinho inseguro a internet aqui de casa, de repente não quis funcionar. Mandei mensagem para Camila, que cuida de tudo lá do GEM. Falei, Camila, tô desesperado, e agora, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tô aqui com vocês, pronto para começar. É isso aí. E aí, Gabi? Tudo bom? Tô vendo você falando oi, beijo para todos vocês. Quem mais tá aí? Tô tentando ver aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a segunda fase? Segunda fase em Direito do Trabalho, né? A proposta para a gente falar. Ô, grande Rogério Cury, tudo bem, meu amigo? Tamo junto, hein? Galera toda da segunda fase tá aí, tô gostando de ver. O Vitor Cavalcante também. Vamos lá, tô vendo aqui um pessoal. Quem mais tá aí? A proposta é da gente dar dicas para a segunda fase. Vou falar um pouco sobre a segunda fase. João Gabriel também. Galera tá aí. Lorena. Vamos lá, gente. Segunda fase em Direito do Trabalho. Vamos começar. Em que consiste a segunda fase em Direito do Trabalho? A gente sabe que todas as segundas fases envolvem Karolinski, professora Karolinski. Ela não podia faltar. Ela é nossa professora também lá da segunda fase, dá aula comigo no curso Fórum. Tá aqui, ó, curso Fórum, professor Vitor Stuck. Nós temos uma equipe incrível lá da segunda fase. Dou aula, a Karolinski dá aula comigo, nós temos nossos monitores, a galera também deve estar aí, o Vinícius, a Mônica, a Dani, Marquinhos, todo mundo prestigiando esse momento. Segunda fase de Direito do Trabalho, ela envolve, como todas as segundas fases, peças e questões, mas aí tem uma característica. Ah, o Marquinhos está aí, pronto, ó, Marquinhos. Acabei de falar seu nome, hein, cara, ó. Turma online do curso Fórum, ó, Carla Souto, isso aí. Um beijo para todos vocês. Tem uma característica a segunda fase de Direito do Trabalho, né? O que cai de peça? Sempre. Eu insisto isso muito com os alunos, e aí os alunos falam, não, professor, não é possível ser isso. É possível. Cai sempre inicial, contestação e recurso ordinário. Em todos esses exames que a gente teve, só caiu isso. Inicial, contestação e recurso ordinário. Podem cair outras peças? Podem cair outras peças. Porque quando a gente pensa no procedimento comum ordinário, é isso que eu quero começar a falar como dica nesse momento, o procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. É o dia a dia trabalhista, é isso que a gente vive na Justiça do Trabalho e obviamente vai ser nessa linha que o examinador vai colocar na hora da prova. Veja só, o procedimento ordinário se inicia com a reclamação trabalhista, vai ter a contestação, audiência, então tem uma inicial e uma contestação, são as peças basilares do processo de trabalho. Logo em seguida, a Patrícia do Fórum também falou um oi aqui, logo em seguida a gente vai ter a sentença, da sentença cabe recurso, e aí tem essa discussão, né? Recurso pode ser embargos de declaração, se a decisão for omissa, contraditória ou obscura. Aí cabe recurso ordinário para o TRT. Da decisão que julga o recurso ordinário do TRT, cabe recurso de revista para o TST. Dessa decisão, embargos no TST. E cabe também extraordinário para o STF. Esses recursos podem cair? Podem. Também pode cair agravo de instrumento de decisão que nega segmento? Pode.
pode cair agravo de petição, que é o recurso cabível em execução, embargos à execução, embargos de terceiro, de devedor. Podem, são peças possíveis, mas pensa assim, a base é sempre a mesma. Uma inicial trabalhista feita pelo empregado é muito parecida com uma ação de consignação em pagamento feita pelo empregador. A diferença: o empregador vai dizer que ele deve, mas que ele quer pagar. O empregado vai dizer que o empregador deve, mas que ele se recusou a pagar. Essa é a ideia. A ideia é sempre a mesma, é sempre o vínculo de emprego envolvendo as partes. Agora, contestação é a mesma peça em qualquer contraponto de inicial. Qualquer inicial, pode ser ação de consignação, pode ser inquérito por apuração de falta grave, pode ser a própria reclamação trabalhista. Contestação é contestação. De certa forma, é um dos meios de defesa. Na fase de execução, o meio de defesa da fase de execução é a medida de embargos de devedor ou embargos à execução, que é uma peça parecida com a contestação, é um meio de defesa. Percebe que o processo de trabalho é muito simples, ele tem uma linha do tempo muito tranquila e ele envolve essas características, esses pontos todos, de forma muito linear, e com isso não gera nenhum tipo de dificuldade. Mas pensando de forma estrutural, então, nessas três peças elementares, qual que é a estrutura dessas peças? O que você precisa saber na hora da prova? A inicial trabalhista, ela tem por característica o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. 840, parágrafo 1º da CLT. Consiste em designação do juízo, breve exposição dos fatos, o pedido, e aí nós vamos fazer a qualificação das partes, né? Designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, o pedido e o fechamento. São esses os 5 pontos essenciais de um inicial. A esses pontos a gente acrescenta o 319 do CPC, que é a parte elementar de qualquer ação inicial. Isso é o mínimo que a gente precisa saber para fazer uma inicial. Obviamente, caiu algum outro tipo de inicial, caiu uma ação de consignação em pagamento, a estrutura é a mesma. Caiu um mandado de segurança. Tudo bem, o mandado de segurança tem uma situaçãozinha pontual. O mandado de segurança ele é uma medida processual para direito líquido e certo, não amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Se é um direito líquido e certo, eu não vou falar que eu vou fazer provas, eu vou dizer que as provas já estão lá. Né? Eu vou falar quem que é a autoridade coatora, eu vou falar para o Ministério Público atuar. Tem uns detalhezinhos, mas esses detalhes todos estão na lei. Então, eu não me preocupo na hora da segunda fase, porque a medida processual que cair, a base elementar está na lei. Então, é tranquilo nesse sentido. Mas veja só, a partir desse momento da inicial, esses são os requisitos, a gente vai ter a estrutura da defesa. Defesa trabalhista, de uma forma bem objetiva, a gente não tem requisitos na lei para falar da defesa. Né? A gente tem, assim, situações num dispositivo, que é 847, falando a reclamada em audiência tem 20 minutos para apresentar a defesa. Tá. E agora, com a reforma trabalhista, também está escrito que é possível fazer uma apresentação dessa defesa por via eletrônica, né, no PJE, até a data da audiência. É isso que ele fala de defesa. Então, como é que a gente estrutura a defesa para a hora da prova? A estrutura da defesa vai estar em 2 dispositivos, só 2 do CPC, o 336 e o 337. O 336 vai dizer a estrutura como o endereçamento, a designação do juízo, e aí a gente vai falar do mérito, né, do contraponto com os fundamentos legais e jurídicos, o pedido e as provas que eu pretendo apresentar com o fechamento. Né? Guarda também uma coisa, o fechamento de todas as peças, tirando a parte das razões recursais, né, que é o fechamento um pouquinho diferente, mas sempre a gente termina com termos em que pede deferimento, local e data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Esse é o fechamento. Na contestação, vai ter a designação do juízo e a qualificação das partes. Isso é obrigatório. Mas nesse meio tempo, olha a diferença da inicial para a contestação. Na inicial, designação do juízo, qualificação das partes. E na contestação, designação do juízo, número do processo, qualificação das partes. Logo em seguida, o que diz o CPC? Antes de entrar no mérito, a gente apresenta as preliminares.
preliminares que estiverem no 337 do CPC. Também pode ser preliminar a conciliação feita perante a comissão de conciliação prévia, que está lá no 625E da CLT. Passou as preliminares, prejudicial de mérito, fala da prescrição. Então, a estrutura da contestação, designação do juiz, o número do processo, qualificação das partes. A partir da qualificação, vê se tem preliminar, identifica no 337, ou o 625E da CLT, que é a questão da comissão de conciliação prévia, com a situação da conciliação, né, quando há conciliação. Depois, prejudicial de mérito, aí a gente ataca todos os pontos do mérito, pede a total improcedência da ação, fala das provas que pretende produzir e fecha. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, 3 pontinhos. Essa é a estrutura de uma contestação. E do recurso ordinário? O recurso ordinário, ele tem uma estrutura também muito simples, em que pese ter alguns detalhezinhos. O recurso é sempre feito em 2 peças. Petição de interposição. Como é que estrutura uma petição de interposição? Designação do juízo. Depende onde eu vou entrar com esse recurso. E é sempre assim, ó. O recurso ele é interposto no juízo que prolatou a decisão. E eu remeto ao juízo que vai rever a decisão. Então, por exemplo, uma sentença proferida pela vara do trabalho. O recurso cabível é o recurso ordinário. Eu interponho o recurso ordinário na vara do trabalho e peço para mandar para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, endereçamento da petição de interposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho dá 3 pontinhos vara do trabalho de tal local. Processo número. A qualificação nesse aspecto não é mais necessária. Como é que a gente qualifica? Recorrente já qualificado nos autos da reclamação trabalhista que move em face de ou que lhe move, vem respeitosa e tempestivamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 895, nesse caso, interpor o presente recurso ordinário conforme razões anexas. Requer seja o presente recurso recebido e remetido ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Percebe que essa estrutura simples? Aí vai ter uma frase, dependendo de quem for a parte. O autor da ação não faz depósito recursal, mas se ele não tiver o benefício da justiça gratuita, ele junta a guia de custas. E a reclamada? Custas e depósito recursal. Aí coloca assim, requer a juntada das inclusas guias de depósito recursal e de custas. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado. Acabou. Isso é uma petição de interposição de recurso. Aí faz as razões recursais, sempre endereçando, né, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e uma frase de efeito, em que pese o obtó aceito das decisões proferidas pelo juiz ACO, a presente decisão merece a reforma. Vejamos, aí ataca. Pode ter preliminar, pode ter mérito, conclui pedindo para o recurso ser conhecido e provido. Percebe que nesses minutos, eu falei das 3 peças que caem. Ah, Vitor, então eu devia ter só assistido a sua live, não devia ter estudado mais nada. Muito pelo contrário. Para poder entender com tranquilidade tudo que eu estou falando, precisa estudar. Mas veja que o que eu falei não tem dificuldade nenhuma. Estudou minimamente bem na faculdade, minimamente. Assim, fez uma ideia do que eu falei e estudou direitinho para fazer a prova, está resolvido. Segunda fase em trabalho é muito fácil. É muito fácil. Ai, Vitor, mas eu não passei, você está dizendo que eu não passei. Não estou falando nada disso. Estou falando que ela é fácil. Ah, ó, pessoal, ó, ABC Neuro, essa aula vai ficar disponível depois, mestre? Ela fica 24 horas a partir do momento aqui, ó, que eu encerrar, ela fica 24 horas disponível, tá? Não dá pra gente deixar definitivamente live. Ainda não tem essa possibilidade no Instagram. Pelo menos assim, que eu já tenha feito das lives que eu faço sempre, eu nunca deixei, nunca consegui, né? Fica 24 horas disponível. Por que não passa na segunda fase, né? Eu disse que ela é fácil, mas eu não estou falando que todo mundo passa, não é isso? Tem 2 fatores que reprovam. A falta de estudo ou o nervosismo. Na hora da prova, o nervosismo, se ele tiver um pouquinho acima do limite máximo, grande chance de reprovação. É muito sério isso. Tem uma terceira situação, porque assim, boa parte é aprovada quando estuda direitinho, aquele que não estuda não é
provável que passe, e tem aquele que ficou nervoso na hora da prova, por isso não passou. Mas tem aquele também. Já estão me perguntando o palpite da peça. Eu vou falar. Tem aquele também que sofre injustiça. Isso acontece. Ele coloca tudo certo, o examinador não vê, aí há quem diga que não sei o que, né? A Camila colocou uma informação importante, ó. Vamos conseguir disponibilizar no Gen Jurídico depois das 24 horas. Então vai ficar definitivamente, né? Definitivamente. Para sempre, o resto da vida até morrer, né, Camila? Vai ficar lá. Vai ficar no Gen Jurídico, isso é importante, tá? O nervosismo acaba com a gente, então, concluindo esse ponto. Gente, nervosismo acaba, injustiça eventualmente acontece. Tirando essas situações, fica tranquilo mesmo. Faz a prova, estuda direito para a prova, vai tranquilo. A gente ainda tem uma semana e quase 2 semanas, né? E aí a gente vai encerrar todo esse processo de estudo com a coroação, que é a prova. Mas precisa estar tranquilo. Eu sei que não é um passe de mágica. Eu não falo para você, fica tranquilo, você fica tranquilo na hora. Não, é um exercício. Eu até comentava com os meus alunos de segunda fase, acho que foi na segunda fase que eu comentei, um dia. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Para os dois que falaram, tá top a live, adorando a live, valeu. Um dia desses eu tenho uma filhinha de 3 anos e ela tava esses dias assim nervosa, aquela fase, tá saindo daquela coisa de bebê, passando a ser criança, tava assim irritada, começou a chorar. Falei, filha, vamos respirar. Eu coloquei ela na minha frente e comecei a respirar com ela. Falei, filha, ó, fiz 4 vezes isso com ela. Ela começou a me imitar, terminou, ela falou assim, nossa papai, acalma mesmo. Ele tá vendo, uma criança de 3 anos fala que respirar, inspira profundamente, expira, é um exercício de concentração. E é um exercício também de acalmar essa ansiedade, esse nervosismo, esse sentimento que você não sabe onde está rolando. É um exercício que funciona. Então, na hora da prova, respira profundamente, o máximo que você conseguir, oxigena o cérebro, se liberta de qualquer problema que você tenha na vida, porque na hora que você entra do portão, do local da prova, os problemas têm que ficar para trás. Esse exercício eu faço todos os dias que eu dou aula. Hoje mesmo, eu até demorei um pouquinho, que eu cheguei super em cima. Dani, obrigado, minha querida. Dani é nossa parceiraça lá na segunda fase. Não só na segunda fase, né? Na advocacia. Cheguei agora, né? Dani fazendo sucesso. Carla já falando da Dani. Cheguei agora na faculdade, né? A gente entra na sala de aula, tem que esquecer os problemas. Mas também a gente entra no escritório, tem que esquecer os problemas. A gente vai fazer qualquer coisa, esquece os problemas. Isso mesmo, Gabi. Acho que assim, é pensamento positivo. Eu gosto muito de um dos apóstolos da Bíblia, que é Paulo, e em determinado momento, no livro de Filipenses, ele fala: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, nisso pensai, né? Então, assim, tudo que é verdadeiro, justo, honesto, bom, correto, é nisso que nós devemos pensar. Então, pense em coisas boas para a prova, né? Bom, eu falei das peças, falei um pouco de preparação, de concentração, de equilíbrio, são pontos importantíssimos. Agora, direito material vai ser a base para tudo isso fechar. Sabe assim, eu acho que é aquela parte onde as engrenagens todas entram e o motor funciona bem. Porque veja só, para fazer a peça, essa estrutura está tranquilo. E o miolo é a parte das teses, né, aquilo que a gente chama. E as questões discursivas, o que cai na prova? Direito material, dentro dessa linha que eu vou tentar resumir, e assim, vou dar destaques para vocês, caso queiram, né, aprofundarem o estudo nessa reta final. Cai contrato de trabalho, cai jornada, remuneração e estabilidades. Esses pontos não tem como fugir deles. Quando eu falo em contrato de trabalho, vamos dar destaque dentro do contrato de trabalho para o trabalho, a relação contratual, né? O trabalho intermitente e o trabalho terceirizado. Então, assim, trabalho intermitente, trabalho terceirizado são 2 pontos importantíssimos. Por que os dois? Porque os dois envolvem
novidades da reforma trabalhista. Terceirização não é mais novidade, mas é um ponto que eu reputo muito importante para a prova, até porque sempre caiu coisa de terceirização, então não vai ser diferente, ainda mais agora com essa ampla regulamentação da terceirização. E trabalho intermitente, essa novidade que ninguém sabe direito como é que é, então pode cair uma questãozinha sobre isso. Né? Lembrando que terceirização é a Lei 6.019 de 74, o trabalho intermitente está no 452A da CLT. Então, terceirização, Lei 6.019 de 74. Ué, Vitor, você falou que é novidade? Sim. A lei inseriu dispositivos nessa lei lá da década de 70. Terceirização hoje pode livremente, é mais ou menos essa ideia. Pode tudo e acabou. Né? Mas tem alguns pontos, vale a pena uma lida cautelosa nessa lei. O artigo 452 lá também acho muito importante. Em relação à jornada de trabalho, o que eu daria de destaque? O que essa reforma pode trazer de surpreendente nessa prova? Então, esses são os pontos que eu estou tentando trazer para vocês. Em relação à parte de contrato de trabalho, eu ficaria atento para trabalho intermitente e para terceirização. Em relação à jornada de trabalho, a gente tem visto que o examinador tem perguntado a questão da jornada de compensação, o acordo de compensação de jornada, o banco de horas nas duas modalidades. Rápido, lembra disso, ó. É possível compensar a jornada mais 2 horas menos o quanto for necessário dentro de um mês, desde que o acordo seja feito individualmente, podendo ser tácito ou por escrito. É o artigo 59, parágrafo 6º da CLT. Mas também dá para fazer banco de horas, que está no 59, parágrafo 2º. São 3 requisitos. Tem que ter acordo coletivo ou convenção coletiva, tem que ter no máximo 2 horas excedentes e tem que compensar em até 1 ano. Dá para reduzir essa compensação de 1 ano em 6 meses e o acordo ser individual, de acordo com o artigo 59, parágrafo 5º. Então, está vendo como esse artigo é importante? 3 parágrafos dele, 2º, 5º e 6º. Fundamental para a prova porque ele fala de compensação de jornada. Em relação à remuneração, o que eu acho fundamental para a hora da prova é o conceito de salário e o conceito de gorjeta, porque o conceito de gorjeta foi muito cortado, então agora só está o básico. Então lembra, artigo 457, parágrafo 3º da CLT e a súmula 554 do TST. São dispositivos que não tem como fugir, precisa deles para a hora da prova. E o 457, parágrafos 1º e 2º da CLT falam do que é salário. Salário é contraprestação paga pelo empregador. Ele pode ser diretamente pelo empregador, acrescido do valor nominal de comissões e gratificações. O resto, o legislador cortou, não é mais jornada de trabalho. A CLT organizada é uma ótima dica para quem vai fazer a segunda fase. Está me ajudando muito nos simulados. Ótimo! Eu indico sempre no curso a OAB, muito melhor que o Vadimécum tradicional. Excelente o que você disse nesse momento, porque eu sempre indico na segunda fase usar CLT. Eu indico, aí não estou sendo sincero, sabe, porque os alunos falam assim, Vitor, você está falando porque você é autor da mesma editora. Não, eu indico da editora Método, porque hoje, atualmente, é, sem dúvida nenhuma, a melhor do mercado. Eu não estou dizendo que as outras não sejam boas, não. Tem várias CLTs por aí de amigos que escrevem, que organizam. Né? Eu indico a da Método porque eu acho, sinceramente, a melhor. Se não achasse, eu pelo menos teria a educação de não indicar, né? Mas é a melhor do mercado. E assim, fazer a prova da segunda fase de trabalho com Vadimécum acho muito perigoso, porque o índice remissivo vai ser o grande amigo de vocês na hora da prova. Então precisa ficar ligado no índice remissivo. CLT fundamental, CLT mesmo, né? Gigantesca, mas vai ser a melhor amiga de vocês na hora da prova. E a da editora Método, que é organizada pela professora Vólia, que é uma querida amiga, que dá aula no curso fórum, né? Dá aula para os concursos no curso fórum, dá aula na pós, que eu coordeno lá no curso fórum. É excelente, com a experiência que ela tem, com todos esses anos de profissão, com essa dedicação à carreira, né? O índice remissivo é o seu melhor amigo, desde que ele também seja elaborado por uma pessoa com profundo conhecimento do direito, como é a professora Vólia, né? Horas in itinere, o Marquinhos, CLT é vida.
Gostei da definição, Marquinhos. E o coraçãozinho verde palmeirense foi o fechamento disso tudo. Eu poderia falar sobre um pouco de horas in itinere. Eu não sei o nome dele, Nildo, é isso? Horas in itinere, o legislador cortou. E ele estendeu muito, né? Ele fala o tempo gasto de casa até a efetiva ocupação do posto de trabalho e o seu retorno por qualquer meio, de qualquer forma de transporte, não é mais jornada de trabalho. Acabou, não é jornada de trabalho, né? No entanto, isso estendeu até em relação de encontro ao que entendia o TST, porque antes era assim, de casa para o trabalho, trabalho para casa. Na empresa, até o posto de trabalho, tinha uma situação lá que está analisada, Sonildo. Tinha uma questão que era analisada para a portaria até a efetiva ocupação do posto de trabalho se excedesse 10 minutos diários. Essa súmula é 429. Essa súmula não pode ser aplicada por causa do artigo 58, parágrafo 2º. A gente não sabe o que o TST vai falar daqui para frente, mas a gente sabe que está incompatível. Então, para a prova, em relação ao deslocamento in itinere, o que vocês vão responder? Que não é jornada de trabalho de forma nenhuma. Guarda isso. Artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Tá? Uma outra modificação envolve intervalo. De jornada envolve intervalo. Intervalo para repouso e alimentação tem no mínimo 1 hora. Só mais uma coisa. Deslocamento in itinere não esquece, porque eu também vou falar de estabilidade. Sofreu acidente no percurso, o acidente é do trabalho. Mas não importa. Nunca foi e vai continuar sem ser não é jornada de trabalho. Não é. Vai ficar sem ser, jornada não é. Mas pode ser acidente do trabalho. Tá? Em relação ao intervalo mínimo, o mínimo de 1 hora pode ser reduzido por autorização do Ministério do Trabalho, desde que tenha refeitório no local de trabalho e o empregado não faça hora extra. São esses os requisitos. Agora, com a reforma trabalhista, dá para diminuir, né? Estou vendo que tem 2 perguntas aqui. Professor, fala um pouco mais de intermitente. Quarteirização, eu vou falar, Roberto. A Vânia falou, mas se a extinção do contrato foi antes de 11/11, tem horas in itinere? Vânia, importante a sua fala. Importantíssima. Não existe mais. Não existe a partir da reforma trabalhista. Mas se o empregado teve a extinção do contrato antes, ele tem direito àquele período, com certeza. Tanto que a OAB falou isso na segunda fase, justamente desse assunto que eu vou falar agora, em relação ao intervalo, foi objeto do recurso. Porque lembra, o que caiu na segunda fase passada? Contestação. Mas lá no Rio Grande do Sul teve um problema lá numa universidade que não pôde fazer a prova, e eles tiveram que reaplicar. Na reaplicação caiu um recurso ordinário. E um dos pontos do recurso ordinário era analisar com base na lei anterior. Na verdade, assim, com base na interpretação da lei antes da reforma. Qual foi o ponto? A questão da hora para repouso e alimentação. Eu tenho direito a fazer no mínimo 1 hora. Posso reduzir nessas 2 hipóteses, ou por acordo. Foi na PUC. É que eu não queria ter falado o nome, só para não ficar... Não, mas tá bom, foi lá na PUC. Porque eu estudei na PUC, de São Paulo. Não estou falando mal, pelo amor de Deus. É que não teve aplicação na prova, no local. Isso é público, né? Então, o mínimo de intervalo que o sujeito tem é 1 hora. Pode ser menos de 1 hora? Pode, por autorização do Ministério do Trabalho, desde que tenha refeitório e não haja horas extras. Mas pode substituir essa autorização por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Agora, se o empregador não der ou desrespeitar esses requisitos, o empregado tem direito de receber, a partir da reforma trabalhista, o período não concedido com acréscimo de 50%, e isso tem natureza indenizatória, não tem natureza salarial. Mas antes da reforma, era para pagar a hora inteira, mais 50%, e a natureza era salarial. Mas isso está na súmula 437. Então fica atento com aquilo que o examinador vai falar. É antes da reforma ou depois da reforma? Eu sei que isso é o extremo, com todo respeito, me perdoe, mas o extremo da sacanagem que o empregador pode fazer. Que o examinador pode fazer com vocês na hora da prova. Pode acontecer, não sei. Acho, assim, difícil ser muito. Pode ser uma situaçãozinha que nem foi na prova do Rio Grande do Sul passado. Tá bom?
Pediram para eu falar sobre quarteirização. Quarteirização nada mais é do que a contratação, o contratante contrata uma empresa prestadora, que contrata outra empresa prestadora, que contrata o trabalhador, que manda esse trabalhador prestar serviço para o contratante, né? São esses os pontos assim viáveis ou possíveis para a hora da prova. Se fosse chutar uma peça para essa segunda fase, chutaria qual? Petição inicial, haja vista, a última ter sido contestação, reclamação trabalhista. Então, ó, é um pouco cedo para eu falar de peça. Estou sendo muito sincero, muito sincero. Mas eu acho ainda que vai cair um recurso ordinário. Acho que vai ser isso que o examinador sinaliza para esse momento. Não é comum cair inicial, não é comum, mas cai inicial. Mas é muito mais comum cair contestação e recurso ordinário. Considerando que os últimos exames têm sido mais ou menos essa linha, eu acho, por enquanto, que vai ser um recurso ordinário. Essa minha opinião pode mudar? Pode. Eu tenho 2 exemplos para falar isso para vocês. Aula de véspera lá no curso fora. 2 situações, né? Já falo, Vânia, esquece esse negócio de STF, não leva a nada isso. Já falo. Numa das provas, eu estava assim, achando que ia cair uma peça, na véspera, no sábado, deu uma coisa, eu falei, gente, vamos falar de novo sobre reclamação trabalhista? Não fica com medo de recurso ordinário não, ele é tranquilo, pode confiar em mim. Eu vou fazer live sobre isso no meu Instagram, depois eu falo dele. Meu Instagram é @VictorStuck, @VictorStuck. Para o pessoal que está assistindo, quem puder escrever aí @VictorStuck só para guardar. Lembra meu sobrenome. Tá escrito aqui, ó. Qualquer dúvida é isso, ó. Victor Stuck. Pronto, eu só baixando que tem os textos aqui. Esse é meu Instagram, @VictorStuck. Falei, gente, vamos fazer uma inicial de novo e vamos falar um pouco sobre o trabalho da doméstica. Aí eu li a lei inteira da doméstica. Foi aquele dia que caiu a reclamação trabalhista da doméstica. Acontece dessa forma, né? Valeu, Gabi. Ai, caiu aqui. Eu deixei o celular grudado aqui. Achei que ele fosse ficar grudado. Pronto. Tá todo mundo bem aqui? Pronto. Ó, mais gente colocou. O Rogério também. Tomara que esse negócio fique grudado. Olha só, então nessa foi isso. Aí teve uma outra, na passada, contestação. Tava achando que ia ser uma peça, de repente, falei, não, vai ser contestação. Aí conversei com a Carol. A Carol falou, pô, também acho contestação. A gente falou, meu, e pode ser que caia também reconvenção. Contestação com reconvenção, foi o que caiu. Pode ser, óbvio, né? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas eu acho bem provável que aconteça, que caia, que nem caiu o celular, né? Uma surpresa. Acho raro vir aí uma surpresa. Pode ser? Pode. Mas a gente não tem essa experiência. Não machucou, não. Pelo menos eu não, né? Não sei vocês, né? Na hora que vocês viram a queda. Eu só confesso que assustei, né? Porque do nada o celular caiu e falei, eita! Guru nem tanto, viu, Marquinhos? Nem tanto. Acho que não chega a isso, não. Mas as pessoas acreditam, né? Onde será a aula de véspera? Eu dou aula no curso fórum, né? E sempre que possível eu tento disponibilizar para vocês isso pelo YouTube. Eu vou ver lá no curso se a gente consegue liberar essa aula de véspera, essa revisão aí, eu vou tentar, porque eu acho bacana para a gente falar bastante coisa nessa fase final, né? Mas, além de tudo isso, né, excedendo qualquer dessas circunstâncias, o que eu acho em relação à prova em si, né? A prova na segunda fase trabalhista é uma prova fácil, de estrutura, conteúdo que eu acho um pouco de direito material, com detalhezinhos de súmula, de OJ, de leis específicas, isso pode atrapalhar um pouco, né? Mas na parte processual em si, né, procedimental em si, não vejo dificuldades. Essas perguntas, ó, por exemplo, a aula de revisão presencial será aberta para os alunos do online, a gente sempre abre.
A gente sempre consegue liberar sim, pessoal. Que é do Rio de Janeiro, quer assistir presencial, pode ir. Pessoal que não é do curso, quer assistir ao vivo, não posso garantir, vou tentar. Mas como é que descobre isso? Me acompanha nas redes. Vitor Stuck é o meu Instagram. Ah, eu faço uma lista de transmissão que eu mando dicas, toda semana eu mando dicas, né? Para quem quiser participar disso, a gente vai dar uma intensificada nessas dicas. Pode mandar mensagem para o meu WhatsApp. Se alguém também puder me ajudar, meu WhatsApp é 11 982150294. 11 982150294. Me manda mensagem e fala, Vitor, eu vou fazer a segunda fase em trabalho, ou estou me preparando para a OAB e quero receber essas dicas. Eu vou acrescentar na lista, tá? Para receber essas dicas. E para receber a dica com uma lista de transmissão, deixa esse meu número salvo no seu celular, beleza? Bom, caminhando agora para essa fase final para a gente encerrar, porque eu também não paro de falar. Se deixar, eu fico até de madrugada sem perceber mesmo. Porque eu gosto muito do que eu faço, acho muito legal. Ô, Gabi, você tá me ajudando pra caramba, é isso aí. Valeu, obrigado mesmo, minha querida. Ó, todo mundo, é isso aí. Manda mensagem, manda mensagem. Não tem segredo. Se preparar para o exame de ordem é estudar mesmo. Nunca é tarde para estudar. Não existe limite nem mínimo nem máximo. Tem que se entregar para a prova. Óbvio, quanto mais você estuda, mais você repete, mais você guarda, mais seguro. Valeu, obrigado mesmo. Viraria a noite nessa live. Eu também, eu ficaria a noite inteira falando, mas eu sei que uma hora vocês cansam, né? Ah, sobre a terceirização, desculpa, acabei não falando, me perdoa, Vânia. A lei. Esquece o STF, esquece, esquece. Não vai ser como. Não. O edital está fechado, mas o STF também, de certa forma, ele falou coisa da lei. Ele falou sobre a lei. Né? Não, não foge disso, não. Vai no texto da lei que é mais seguro. E o examinador também não vai ficar viajando tanto. A lei já está tão cheia de falhas, ele vai ficar no texto da lei, não vai ficar nas discussões. Né? Bah, professor, o senhor me deixou tão bem com a sua tranquilidade. Então é do Sul, certeza. Eu adoro esse bar. Obrigado. Eu sou calmo mesmo, viu, Elisa? Eu sou tranquilo de verdade. Tem gente que fala, ai, Vitor, mas você é tão tranquilo, será que você vai conseguir falar tudo, dar toda a aula, dar toda a matéria? Aí depois que passa toda essa etapa, vê que a gente cumpriu tudo, falou tudo e tudo que a gente falou caiu, aí a pessoa fica tranquila. Obrigado por já acreditar nisso desde o começo. Preparação, como eu dizia, para concluir, é estudar, é se dedicar. Acredita em você. Se você acredita em Deus, isso é maravilhoso, então saiba que Deus também vai te abençoar na hora da prova. Acredita que Ele tem poder para te abençoar, para transformar esse momento da sua vida. Mas acima de tudo, pense positivamente, não de uma forma abstrata. Pense assim, ó, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu me dediquei, eu me entreguei, agora é o momento de eu concretizar isso na minha vida. Por mais que você não tenha certeza de tudo que você fez seja realmente ideal, porque a gente nunca está satisfeito com a gente, isso é uma realidade. Então, assim, tudo que você fez foi o suficiente para aquele momento. Poderia ser melhor? Sempre na vida a gente tem aquela percepção, eu poderia ter feito um pouco mais. Poderia. Mas eu acho que assim, é o suficiente, se entrega, na hora da prova se dedica, dá o máximo que vai dar certo. Fé e pensamento positivo, como disse a Dani agora. É isso mesmo, sabe? Esse é o segredo para a prova. Óbvio, com estudo. Precisa estudar. Não dá, não acredite que Deus vai abrir a sua cabeça na hora e enxertar toda a matéria. Não, estuda. Acompanhe a gente nas redes sociais, eu estou postando dica todas as semanas no Instagram. Manda mensagem no WhatsApp, não esquece, o Instagram é @VictorStuck. Meu WhatsApp é o 11 982150294 para a gente continuar a conversar sobre direito do trabalho. Essa semana aqui no Instagram da Editora Método também professores das outras áreas, a gente vai ter direito penal, vai ter direito civil, a gente vai ter todas as segundas fases. Ontem acho que foi empresarial, se eu não estou errado, para a gente fechar aqui com dicas, direcionamento para todas as segundas fases, para quem vai fazer a prova e também para quem está nesse momento de escolha, né, do que fazer. Beleza? Gente, obrigado de verdade pela atenção de vocês, obrigado por esse carinho. Obrigado, obrigado. Excelente professor, excelente didática e principalmente a empatia show. Obrigado pelo carinho, Vânia. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de vocês.
Boa noite, fiquem bem, durmam bem, descansem, né? Bom descanso para vocês. Descansem todos os dias bem para a prova, sabe? O momento de descanso também é de sedimentar a matéria. É importante dormir bem, é importante se alimentar bem, se possível se exercitem, aquelas coisas que a gente sabe, né? Amém. Jesus te abençoe também, meu querido. Fiquem com Deus. Eu vou fazer lives também na minha. Acompanhem, se possível, para a gente fechar esse ciclo todo da melhor forma possível. Beleza? Beijo no coração, fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Como eu sempre falo, juntos até a aprovação. Um abraço, galera.